Oi, gente, tudo bom? Agora eu vou saber se você realmente está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Assistiu o último Na Ponta do Lápis para saber sobre o assunto que a gente vai conversar hoje? Pois é, no último Na Ponta do Lápis a gente estava conversando sobre orçamento de casais, sobre a proporcionalidade, como dividir aí essas contas. Mas hoje a gente vai continuar nossa conversa com o Eli Borochovicius, que é professor de finanças. Eli, obrigada por continuar essa conversa aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Na última oportunidade a gente tinha conversado um pouquinho sobre essa questão de proporcionalidade, né, a importância do casal, a importância da família, preparar um orçamento, sentar, conversar sobre isso. E vamos ver hoje aí o que mais tem para a gente tratar aí desse assunto, finanças e família. Pois é, a gente vai continuar falando sobre finanças de casais, de família, mas a gente sabe que o desemprego está alto no Brasil. Segundo, por exemplo, o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,1% no primeiro trimestre desse ano, de 2022. No programa passado, nós organizamos a finança aí desses casais, desses familiares, usando a proporcionalidade, vendo quanto cada um pode contribuir dentro de casa, mas com o cenário atual, dessas pessoas fica desempregado. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente organiza esse orçamento? Então, eu não sei se você se lembra, mas quando a gente falou sobre a questão da proporcionalidade, a gente tinha montado um cenário de o familiar 1 ter uma determinada verba em receita, o familiar 2, nós somávamos essa verba, né, a gente descobria qual era a proporção de receita para trazer a mesma proporção na despesa. Isso, na verdade, não muda. O que muda é que a partir do momento que uma pessoa perde o emprego, o outro assume 100% da responsabilidade. Então a gente continua tendo os dois pesos. No entanto, eu tenho 100% de receita e 0% de receita do outro. Portanto, esse outro não tem condições de contribuir com o orçamento doméstico, nem para as despesas comuns e agora nem para as despesas pessoais. No entanto, se a pessoa se organizou do jeito que a gente tinha falado da última vez, ela tem uma verba guardada para os imprevistos, ela tem uma verba guardada, né, para poder, né, fazer o seu lazer, para poder gastar com educação. Então, se ela fez direitinho o seu trabalho de casa, não é desesperador. Mas isso não significa que ela possa continuar gastando porque não tem entrada. Por outro lado, aquele familiar 1 passa agora a assumir 100% das responsabilidades, vai sobrar menos para ele. E aí, a pergunta que fica é como organizar isso, de que forma então essa família deve cuidar das suas finanças. Então, aquele familiar que não tem receita precisa começar então a reduzir os custos de casa, especialmente aqueles custos que têm uma relação direta com o consumo. Então vamos pegar, por exemplo, o consumo de combustível. Poxa vida, se eu sou um familiar que estou desempregado, eu não posso mais continuar tocando a vida como se nada tivesse acontecendo. Então, se antes eu tinha o costume de ir a um salão de beleza, cortar o cabelo, fazer algumas coisas de cuidados mais pessoais, eu agora vou ter que ficar um pouco mais restrito. Com isso, eu evito também o consumo de combustível. Gasolina está caro pra caramba. A gente tem visto aí um aumento exacerbado do combustível por diversas razões. Tem a questão cambial, tem a questão da guerra Rússia-Ucrânia, né, a paridade do valor com o mercado internacional. Tudo isso fez com que a gente tivesse um aumento nos combustíveis. Então, tem que evitar gastar esse combustível. Se, por um lado, eu tenho que evitar o uso do meu automóvel, ou de gastar com combustível, ou gastar com transporte público, se for o caso, para poder ir a um salão de beleza, eu também posso, eventualmente, repensar a minha forma de consumo em supermercado. Então, se antes eu ia ao supermercado, voltando do serviço, ou num final de semana, até como um passeio familiar, eu vou ter que parar com isso. E eu posso, eventualmente, me utilizar dos aplicativos de celular para poder fazer a compra online. E tem muito comerciante, muita empresa que aceita fazer a entrega delivery
sem custo de entrega. Às vezes, a partir de um determinado valor, se você comprar, por exemplo, até R$100 no supermercado, ou às vezes mercados pequenos de bairro já se usam dessa ferramenta, você não paga o frete, o delivery, né? Exatamente. Além do que, hoje tem sido comum a gente observar caminhões que estão trafegando e entregando em casa. Então, eu preciso entender que é um novo momento e eu preciso reduzir esses gastos. Eu preciso consumir menos e gastar menos. Então, eventualmente, é fazer uma lista, verificar de fato aquilo que é necessário, não consumir supérfluos, porque em momentos de crise financeira, a gente não pode abusar. Então, tem que dar uma segurada na questão orçamentária e não dá para sair gastando. Então, a sugestão é faça uma lista e veja o que de fato aquilo é necessário. A gente brinca que tem a questão de controle de estoque, dá para utilizar ferramentas administrativas do tipo Kanban, mas eu não preciso estudar essas coisas de uma maneira bastante simples. Eu vou comprar, por exemplo, 2 pacotes de miojo, de macarrão. Eu vou consumir um e eu tenho um ali ainda na minha despensa. No momento que eu tirar aquele da despensa para consumir e eu já não tenho mais, eu faço a compra de mais um. Então não preciso sair comprando 10, 20, 30, porque eu não tenho, nesse momento, a verba para ser destinada a isso. Eu estou nesse momento de crise, eu evito o consumo exacerbado. Obviamente, se eu voltar a conseguir um emprego, eu conseguir me recolocar no mercado, as coisas tendem a voltar àquilo que era antes, mas momentos de crise exigem tomadas de decisões diferentes. Outra coisa que é muito importante é entender que a gente tem, por exemplo, os custos de energia aumentando. E a ANEEL já liberou mais um aumento. E a gente tem, se partir para uma bandeira amarela, uma média de 50%, se for para a bandeira vermelha, mais de 60% de aumento. Então, se já está caro, vai piorar, porque o custo da energia está ficando cada vez mais caro. Já não tem nem mais cor de bandeira, de tanta bandeira que vai subindo, e junto com isso a conta de energia. Tá um absurdo. Para aquelas pessoas que já têm um dinheiro guardado e eventualmente puderem investir, por exemplo, numa usina fotovoltaica, fica a recomendação. Esse é um bom momento de você fazer o investimento. E aí tem uma relação também com a sustentabilidade ambiental, porque você passa a utilizar a sua própria energia, mas para aquelas pessoas que não têm essa condição, vão pagar mais caro. E como o consumo de energia ele tem uma relação direta aos gastos, quanto mais eu consumo, mais eu gasto, quanto menos eu consumo, menos eu gasto, agora é a hora de evitar esse consumo exacerbado. Então eu preciso criar o hábito de reduzir esse consumo. Banhos de 15 minutos, não mais, não dá mais. Lavar o cabelo todos os dias, não dá mais, vai ter que dar uma segurada, gastar menos. Produtos de beleza também. Então, assim, é momento de contenção. Eu preciso gastar menos água. Então, como é que eu vou otimizar isso? Na hora de escovar os dentes, nada de torneira aberta. Na hora de lavar a louça, primeiro, passa uma água, fazer o primeiro enxágue, lava tudo, enxágua direitinho, depois passa uma água, põe para secar, Não dá para deixar a torneira aberta o tempo inteiro, tem também aí uma questão de responsabilidade ambiental, mas precisa, em momentos de crise, repensar os hábitos dentro de casa. E aí, voltando para o casal, a partir do momento que essa pessoa começa a tomar decisões sustentáveis e reduzir os custos que eram comuns ao casal, a diferença daquilo que se gastava para o que está se gastando, eu posso considerar que é uma ajuda que essa pessoa que hoje está desempregada está fazendo para esse convívio familiar. A gente falou muito sobre quem vai ficar em casa, quem é a pessoa que vai ficar desempregado, se usar dessas estratégias para tentar diminuir o consumo dentro de casa e assim contribuir de alguma forma, já que ela está financeiramente sem poder fazer essa contribuição. Mas quem vai ser o pilar financeiro da casa tem que mudar também a sua organização, como é que ele se coloca nessa situação para conseguir manter as finanças em pé. A gente continua utilizando aquele trabalho que a gente fez naquela nossa última conversa, 55% é o limite que a família pode ter, 55% sobre o total das receitas que a família tem.
Se você caiu receita, vai precisar reduzir o seu padrão de vida. Então, coisas como água, luz, gás, eu vou precisar ter uma redução. O que não dá para reduzir? Condomínio é uma coisa que não dá para reduzir, o aluguel é uma coisa que não dá para reduzir. Então eu vou buscar reduções em outras fontes, mas eu preciso fazer um momento de contenção. Então se antes o casal saía para almoçar todo final de semana, não dá mais. A gente vai se utilizar daqueles materiais que a gente tem na despensa. Se antes a gente podia, por exemplo, fazer um churrasco no final de semana, a carne está cara, não dá mais. Então é um momento temporário. Eu costumo dizer, né, que o trabalho ele sempre também vai ser temporário. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Amanhã eu posso estar demitido, amanhã eu posso, enfim, não ter as receitas que eu estou acostumado, precisar fazer uma redução. O trabalho nada mais é do que eu trocar o meu tempo, a minha energia, o meu conhecimento por dinheiro. E a qualquer momento essa relação comercial ela pode ser encerrada. Agora, quando uma pessoa da família perde o emprego e a outra ainda tem condições de sustentar, legal. Mas e se as duas pessoas perderem o emprego? Aí é um desastre orçamentário. E aí sim, quando nós falamos da última vez que nós estivemos juntos, que é importante você tirar um percentual e guardar para investimento, se nem com essas reduções a família conseguir se organizar, vai ter que começar a sacar desse investimento. E aí é lembrar que fez o saque desse investimento e na hora que se recolocar no mercado, repor essa verba que tirou, ninguém vai ficar desempregado para o resto da vida. Agora, se as coisas não estiverem indo bem, nada melhor do que tentar empreender. E aí a gente também pode falar aqui de empreendedorismo, mas não dá para deixar a peteca cair. A coisa não está funcionando, a gente tem que procurar alguma forma de obter rentabilidade, de obter rendimento. E vamos combinar, né? O brasileiro é muito criativo para essas coisas, nós temos o espírito empreendedor. Então, fica a dica, não está arrumando emprego, você pode ser um empresário, você pode ter o teu próprio negócio, empreender, fazer dinheiro e sair de uma situação que a gente considera ruim do ponto de vista financeiro. Quem sabe, a gente nunca sabe, ajudar inclusive outras pessoas como empresário, empregando aquelas pessoas que perderam seu emprego. Já fica aí a dica para os próximos programas. Já temos o assunto aí para a gente conversar depois ainda mais com Eli, quem sabe, né? Eli, obrigada pelas suas dicas, de ter tirado esse tempo para conversar com a gente, para dividir seu conhecimento com todo mundo. Se quiser dar uma última dica rapidinho aqui para os nossos telespectadores, fica o tempo para você. Legal. Olha, o que eu tenho para dizer é que todas as vezes que coisas ruins acontecem com a gente, não é por um acaso. E eu gosto de olhar sempre como uma grande oportunidade. Então, momentos ruins são momentos que fazem com que a gente possa parar para refletir e pensar coisas novas, pensar coisas diferentes. Então, a partir do momento que a gente perde emprego, que a gente perde receita, a gente busca novas formas de encontrar essa estabilidade financeira familiar e, quem sabe, boas coisas, coisas novas aparecem aí por meio do empreendedorismo. Nós somos muito criativos, a gente tem condições de sempre desenvolver coisas novas, então esse espírito empreendedor, esse sangue empreendedor que o brasileiro tem, ele acaba aflorando e aí dá para ajudar muita gente. Então aproveite desse limão para fazer uma boa limonada. A gente toma limonada quando é preciso e o Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até mais!